Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo, e hoje vou fazer um vídeo especial para te falar sobre a abertura do portal de 10/10/2021. Então, neste caso, nós vamos falar aqui neste vídeo, primeiro explicar-te o que é uma abertura de um portal e depois o que é a abertura deste portal em específico e vou-te dar um exemplo, alguns exemplos muito práticos para tu conseguires perceber de que forma é que tu podes aproveitar as energias dos céus e também o que é que tu podes esperar durante esta abertura do portal, ok? Então, primeiro vamos então explicar o que é uma abertura de um portal. Ora bem, a abertura do portal não é propriamente uma luz que se vai abrir na nossa frente e nós vamos passar para o outro lado da dimensão, nem nada do género, ok? Uma abertura de um portal é simplesmente uma nova energia que é emitida para a Terra e que de alguma forma vai afetar a nossa vida. Então, o comum dos mortais, como sente estas novas energias que chegam nestas datas mais específicas, porque é possível a passagem da energia, basicamente o que acontece é que sentimos, ou vemos, ou temos experiências à nossa volta que vão mexer com a nossa vida e que vão nos obrigar a trabalhar alguma situação, alguma característica da nossa personalidade, alguma questão da nossa vida que nós ainda não estávamos a tratar corretamente. Ou seja, normalmente as aberturas dos portais não são com coisas maravilhosas e fantásticas, também pode ser, mas normalmente não costumam ser. Normalmente costuma ser alguma situação que vai mexer com a nossa vida, que vai abanar com a nossa estrutura e que nos vai obrigar a repensar a maneira como nós estávamos a agir e como nós vamos passar a ter atitudes diferentes, vamos passar a ter também vibrações diferentes, ok? Então, no caso, esta questão do 10 tem a ver com a energia, que eu chamo de energia da responsabilidade. Isto tem a ver com a casa número 10 da astrologia e tem a ver também com o signo correspondente, que é Capricórnio, e o planeta correspondente, que é Saturno. Okay? Então, basicamente, o que esta energia significa é uma necessidade de criar uma estrutura. Só que normalmente nós já temos estruturas nas nossas vidas, não é? Nós já temos algo em que nós acreditamos, formas de estar, formas de agir, que normalmente fazem parte da nossa vida e, portanto, a estrutura já lá está. Por isso, o que acontece normalmente nestas aberturas de portal do 10 é que nós vamos ter que olhar para essas estruturas que estão na nossa vida e entender que, a maior parte das vezes, essas estruturas não estão bem e por isso é que nós estamos a viver algum género de experiência que nos obriga a ter que olhar para a estrutura e reestruturar e criar uma nova estrutura que nos vai permitir chegar mais longe, fazer mais, desenvolver talentos, estarmos melhores, sermos mais felizes, ok? Então, eu vou-te dar um exemplo muito prático para tu conseguires entender esta questão. Esta semana eu tive uma aluna que me contactou a dizer que estava a começar a fazer consultas de astrologia, que tinha aprendido comigo, e que estava um bocado perdida porque não tinha muito bem a noção, e esta aluna já era uma aluna mais antiga, não tinha muito bem a noção de como é que poderia fazer as suas consultas e organizar-se, e sentia-se assim um bocado perdida, não? E sentia que de alguma forma poderia não estar à altura, poderia não ganhar dinheiro suficiente, poderia não se conseguir sustentar, e daí o facto de ela estar ainda um bocado hesitante na colocação da sua sabedoria em prática. Esta não é uma aluna da turma profissional, é uma aluna mais antiga, como eu disse, porque os alunos da turma profissional já têm esse acompanhamento, mas como esta aluna é minha aluna, obviamente, mesmo já sendo há algum tempo continua a ser minha aluna, eu resolvi fazer um áudio e explicar-lhe aquilo que eu te vou explicar agora a ti, que é o seguinte. Vou fazer uma outra comparação para tu entenderes, porque isto não tem que ser só propriamente para fazer consultas, ou não tem que ser só propriamente para esta situação, pode ser para qualquer outra situação, como por exemplo tu mudares de emprego, como por exemplo tu queres, olha, perder peso. É outro exemplo fantástico, ok? Então repara, se de alguma forma tu queres perder peso, tu precisas de criar uma estrutura, uma estratégia a longo prazo. Então tu precisas de pensar assim, ok, o que é que eu quero perder? Eu quero perder 20 quilos, ok? 20 quilos, quanto tempo é que eu vou demorar a perder esses 20 quilos? Ou eu penso, planeio que deverei demorar a perder esses 20 quilos? Ou quero que isso aconteça durante este período? Ora, vamos dar então, por exemplo, 10 meses, ok? 10 meses para perder 20 quilos. No caso, então, deveríamos perder 2 quilos por mês, certo? Então, neste caso, como é que a pessoa deverá fazer? Ela vai
criar uma meta a longo prazo, aqui por 10 meses eu quero ter perdido 20 quilos, mas depois vai monitorizar mais até do que todos os meses, vai monitorizar todas as semanas para ver se já conseguiu pelo menos perder meio quilo em cada semana. Acho um bocado difícil, mas pronto, poderia acontecer desta forma, ok? Se a pessoa realmente consegue ou não, ela tem que fazer essa verificação. E ao fazer essa verificação, o que é que vai acontecer? Ela vai perceber se a estratégia ou estratégias que ela está a utilizar para chegar a atingir o objetivo, que era perder os 20 quilos, é funcional ou não é funcional, ok? Até mesmo fazer as alterações necessárias para que passe a ser funcional ou até mesmo alterar o objetivo, porque às vezes até pode ser um bocado irrealista e não ser possível de o alterar, ok? Mas a pessoa precisa disto, precisa de uma estrutura para conseguir entender de que forma é que ela vai pôr em prática e também para ela ir monitorizando para ver se realmente está ou não a cumprir os objetivos e fazer as alterações necessárias para que o objetivo seja cumprido ou para que o objetivo seja realisticamente alterado, ok? Então, repare, no caso desta minha aluna, o que é que eu lhe sugeri foi que ela pensasse quanto é que ela precisa de ganhar por mês e fizesse contas, ou seja, qual é o ordenado que ela precisa de ganhar para pagar as suas contas. E no caso, depois de saber qual é esse valor, ela poderia também perceber qual é o tempo que ela tem disponível para fazer as consultas, de maneira a que ela consiga descobrir qual é o valor que vai precisar de cobrar em cada consulta, se fizer as consultas todas, ou pelo menos uma média de consultas que ela espera conseguir fazer, para conseguir ter o valor que ela precisa ao fim do mês para pagar as suas contas, ok? E isto é uma coisa muito interessante porque o nosso cérebro, ele é muito psicológico, ele tem muitos truques e ele funciona muitas vezes sem nós sabermos que ele está a funcionar a sabotar-nos, não é? Então, repara, o que é que pode acontecer quando nós não temos planeado o quanto é que nós precisamos ganhar, o quanto tempo é que nós temos disponíveis e por isso quanto é que vai custar cada consulta? Podemos correr o risco de cobrar dinheiro a mais, okay? Ou cobrar dinheiro a menos e depois, como não é aquele valor que deveria ser o valor justo, ou não vai chegar para pagarmos as nossas contas ou não vamos ter clientes, porque o nosso cérebro vai dizer assim, tu não precisas de tanto dinheiro, para que é que precisas de tantos clientes? E os clientes não vêm. Ok? Mas, se nós fizermos as contas, justificarmos direitinho o quanto é que nós precisamos ganhar em cada consulta para, justificadamente, pagarmos as nossas contas ao fim do mês, o nosso cérebro já não nos vai bloquear e vai dizer, ok, pelo menos isto nós precisamos porque temos as contas para pagar. E então os clientes vêm, ok? Então é importante nós percebermos estas estratégias que são necessárias de criar, principalmente uma estratégia de estrutura, de estruturação, de planeamento a longo prazo. Onde é que nós queremos chegar, o quanto é que nós precisamos de dividir pelo tempo que nós definimos para atingirmos o objetivo e monitorizarmos esse objetivo com alguma regularidade para podermos fazer as alterações necessárias para que depois o nosso objetivo seja cumprido ou realisticamente alterado. Ok? Percebes esta ideia? Então, aqui nós estamos a falar em relação à responsabilidade, à organização, ao planeamento, à estruturação. No entanto, estamos a falar de uma forma realista. Não estamos a dizer que a pessoa tem que colocar uma estrutura pesadíssima em cima de si. Não. Ela tem que observar, perceber o que é que se está a passar, perceber o que é que ela precisa e, como eu dizia, monitorizar de forma a conseguir chegar a bom porto com os objetivos que ela quer alcançar, ok? Então repara, o que é que pode acontecer aqui durante esta abertura do portal do 10 do 10? Pode acontecer alguma situação que vá mexer com a tua estrutura, que vá abalar alguma estrutura que tu tenhas na tua vida, que não está bem, que não te está a fazer seguir em frente, e pode ser uma estrutura profissional, pessoal, né? Pode ser com a família, pode ser com o relacionamento, pode ser com as amizades, pode ser financeiro, pode ser da saúde, okay? Mas há uma estrutura qualquer, há uma rotina qualquer, há uma maneira de estar que tu não estás a fazer corretamente, não estás a pensar no futuro, estás simplesmente a ir vivendo o dia a dia e estás a desgastar a tua energia para coisas que depois não vão ser funcionais para ti em termos futuros. Então, esta estrutura é necessária ser colocada para que tu consigas ver resultados a longo prazo, ok? Então, era importante que tu prestasses atenção a isto que vai acontecer durante este dia, do 10 do 10, às situações que o universo te vai enviar, de maneira a que tu possas analisar e perceber na prática, na tua vida, o que é que tu precisas de reestruturar, o que é que tu precisas de monitorizar para conseguir atingir os objetivos, ou pelo menos conseguires melhorar qualquer situação na tua vida, que o universo chegou lá e mexeu com o seu dedinho para te lembrar que havia ali qualquer coisa que tinha que ser melhorada. Ok? Fez sentido para ti? Espero que tenhas gostado.
antes de ir embora, deixa-me só lembrar-te que no próximo fim de semana, dia 16 e 17, eu vou fazer uma live, aliás, 2 lives especiais para a comemoração do meu aniversário. E vou dar muitos prémios. O primeiro prémio, podes começar já a concorrer ao concurso, chama-se Deseja-me os Parabéns. Tens que fazer um vídeo, no máximo de 1 minuto, em que me vais desejar os parabéns, e com as palavras parabéns e astrologia. E convém ser um vídeo fora da caixa, ok? Porque depois eu vou selecionar os 4 finalistas, vou passar nessas lives e és tu, ou seja, é o público, que vai escolher qual é o vencedor. E o vencedor vai ganhar uma consulta de astrologia de 1h30 comigo, ok? Mas atenção, porque ainda tenho uma coisa espetacular para te dar, que é um curso de astrologia simples. Hoje, dia 10/10, e aproveitando esta abertura do portal, eu resolvi lançar este curso de astrologia simples, gratuito. Vou-te oferecer uma prenda de aniversário para que tu possas aprender astrologia. E mesmo que tu não saibas nada sobre astrologia, é por aqui que deves começar, porque eu vou-te dar as bases das bases, o resumo dos resumos, o funcional, para que tu possas olhar um mapa astral e deixares de parecer um boi a olhar para um palácio, mas sim conseguires fazer algum género de interpretações para te conheceres a ti e também para conheceres as pessoas que olhares o mapa astral. Para além disso, nas próximas lives, no dia 16 e 17, eu vou fazer perguntas sobre este curso e vou dar muitos prémios, mesmo muitos prémios. A todas as pessoas que responderem certo às perguntas vão ter direito a um prémio espetacular e eu tenho certeza que vais adorar tudo aquilo que eu tenho para te oferecer. Portanto, já sabes, dia 16 e 17 conto contigo. Até lá, não te esqueças de participar no concurso do Deseja-me os Parabéns. É até o dia 13 de outubro que deves enviar o vídeo e fazeres o curso para poderes responder às perguntas certas na live e ganhares os prémios. Para teres acesso a esse curso, só precisas estar inscrito na minha lista VIP, se ainda não estás. Convém passares pelo meu site, anamacieira.com, e inscreves-te nessa lista VIP e a partir daí já vais receber então o e-mail que te vai dar acesso ao curso gratuito. Não tens que pagar absolutamente nada, apenas tens que desfrutar e aprender muito para poderes utilizar na tua vida, ok? Cá nos encontramos então no próximo vídeo. Até lá, beijinhos e abraços. Fica bem.